Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35, vai falar sobre Jesus acalmar uma tempestade. Quem viu o post que eu coloquei, pedi para o pastor Everton colocar, foi: por que Deus permite as tempestades? Às vezes a gente fica se perguntando, e esse ano que passou em particular, muitos se perguntaram: por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus permitiu algumas coisas acontecerem? E a gente vai biblicamente compreender, e eu quero te levar você a pensar nessa noite sobre isso. Quantos desafios vêm e vão na nossa vida, alguns a gente talvez não gostaria de tê-los, mas eles vêm, porque uma das coisas que o Evangelho não prometeu, você não encontra na Bíblia, é que nós não teríamos adversidades. Muito pelo contrário, a Bíblia já começa mostrando e enfatizando tempestades, momentos adversos na vida dos discípulos que caminhavam com Jesus. Ou seja, não teve refresco. E eu quero que você acompanhe a leitura, porque diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento, dizendo ao mar: acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua vida que está aqui neste local. E a tua palavra diz que onde o Senhor está, a liberdade de vida, a transformação. Então permite-nos nessa noite, Senhor, não sair da mesma maneira que entramos, mas possamos ser renovados na fé, abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se tem uma coisa que o homem, ele desde o princípio da criação, achou que ele era, isso a Bíblia vai mostrar, que o homem, na sua inteligência própria, ele acha que ele é um Superman. As pessoas levam a vida, muitas, como se não precisassem de Deus, como se ela própria pudesse ser total administradora da sua vida. Isso você encontra e você percebe isso. Você basta falar um pouquinho com algumas pessoas quando você sai, você vai olhar para elas e você vai ver que dentro delas há um entendimento de que, para que eu preciso de Deus, se eu posso fazer as coisas sozinho? E muitas vezes nós vimos com essa cultura para dentro da igreja, participamos dos cultos, cantamos, e é tão bonito cantar, é tão legal assim quando o negócio se sincroniza, mas a gente sai da porta para fora, como que tendo o governo da nossa vida nas nossas mãos. Até, diga comigo, até o que, pastor? Até acontecer uma tempestade.
E é na tempestade que você vai conhecer quem você é. É nos momentos adversos que nós nos damos conta que nós não somos o que pensamos ser. Que a vida é frágil. Eu gosto muito quando o apóstolo Tiago escreve o capítulo 4, na carta de Tiago, ele vai dizer: quem sois vós? Sois como a neblina, que um dia aparece e outro dissipa, ou como a planta que cresce, floresce e murcha. Quem é o ser humano? Então, primeiro ponto, para você entender por que Deus permite certos acontecimentos na nossa vida, é para nós nos conhecer e saber quem somos. Porque é no momento adverso que você vai ver que até o ateu que diz que Deus não existe, ele clama por Deus, porque ele reconhece em si mesmo que ele não tem o que fazer. Nós somos pegos diante dessa pandemia, onde ninguém, absolutamente ninguém, dinheiro, ouro, euro, dólar, qualquer dinheiro na face da terra não conseguiu solucionar esta grande tempestade. Se ela se acalmou, foi por fruto de um grupo de pessoas chamado igreja, que reconheceu a grandeza de Deus, se humilhou e orou, porque senão o negócio tinha sido pior. O que você aprende da tempestade? Primeiro, que você não tem domínio sobre ela. Quando se levanta uma tempestade, não existe ferro que resista, não existe árvore que não entorte. Quando o vento vem, queridos, seguido a gente vê isso nos Estados Unidos, quando alguns ciclones estão passando com ventos de 400 quilômetros. Gente, sabe o que é isso? Se com 80, 90, aqui a gente já bate canelinha, com medo do vento. Você imagina lá, passando aqueles tornados, aquelas coisas malucas, que simplesmente destrói tudo e eles têm que reconstruir, porque não tem o que fazer. Então a primeira coisa que você vai entender é que na tempestade você não tem o que você possa fazer, a não ser você reconhecer em você mesmo a tua fragilidade, quem você é, aonde você se encontra nesse momento, quem é você. A tempestade vai nos mostrar, queridos, algumas coisas interessantes. Primeiro, aqui você vai ver que eles estavam com medo. Eles vão acordar Jesus e vão dizer assim: tu não te importa que pereçamos? Eles estavam achando que eles iam perecer. E perecer nesse contexto significa morrer. Então o negócio era tão preocupante que eles estavam numa situação que não sabiam o que fazer. E aí você vai começar a entender que quando você passa por momentos assim, você percebe que você não é um super-homem. Olha o que diz o Salmo 144. Versículo de número 8. Vamos ler o 7. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico.
te cantarei louvores. Ele quem dá aos reis o quê? Quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Davi mesmo vai dizer que ele em si não era nada. O quanto estimavam o rei Davi no seu vigor, na sua majestade como rei. E ele vai e diz: ó, eu não sou ninguém. Se tem alguém que é responsável pelo que acontece na minha vida, esse é Deus. Então, quando você está passando por um momento adverso, aprenda a reconhecer quem você é. E aí você vai começar a perceber que a coisa vai mudar de situação. Enquanto nós não nos enxergarmos na nossa natureza, o quão frágil somos, o quão pequenos somos, nós não conseguimos mudar certas coisas em nós. Por que nas revistas de quadrinho, nos desenhos animados e nos filmes, você vê tanto ímpeto de super-herói? Você já percebeu ou não? Porque de alguma forma na mente humana, ele acha que tem poderes. E que ele não precisa de Deus. Então você vai ver que nos quadrinhos, o personagem do Superman americano é o protetor da América. E criou-se uma ideia de que eu não preciso de Deus, uma nação que foi constituída sobre os estatutos da palavra de Deus. Mas que ao partir de alguns anos, foi se alterando a maneira de pensar e deixou-se entrar no coração achando o seguinte: nós somos super-heróis. Aí vem um doido varrido com um avião, joga contra uma torre, joga contra outra torre e mata num único dia mais de 35 mil pessoas. E eles não puderam fazer nada. Aí você começa a entender que tudo aquilo que parecia ser grande é reduzido a nada diante das adversidades. E aí você vai entender que você começa a te perguntar: mas tá, e quem eu sou? Davi disse: eu sou um pobre, miserável, mas Deus tem cuidado de mim. Então uma tempestade serve primeiro para mim saber quem eu sou, me colocar no lugar certo. Porque ao passar do tempo a gente fica com aquele ar de que a gente é alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada. Essa é a verdade. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Vamos a Tiago capítulo 4. Versículo 13. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Quem no ano passado não fez projetos dizendo: ó, vai acontecer isso, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro? Aí olha só a mensagem, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá. O quê? Nem eu, nem você, nem criatura humana na terra sabe o que vai suceder amanhã. Nós não sabemos se nós estaremos vivos ou não. Não sabemos. E olha o que ele vai dizer: que
que é a vossa vida. Então na nossa oração nós temos que acordar e dizer: Senhor, olha só, eu quero viver, e dependo de Ti, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia. Você entende por que nós precisamos tanto de Deus? Porque a vida é um fio. O nosso respirar é um fio. Sabe, tem coisas que você não entende. O ano passado me solicitaram para ir fazer um sepultamento no centro de Gravataí. E eu disse: mas o que aconteceu? Pessoa de uma outra igreja. Aí a pessoa disse: nós estávamos jantando, todos na mesa. O pai pegou um palito para espalitar os dentes, engoliu o palito, trancou na garganta. Foi para o hospital. No dia seguinte entrou em óbito. O que é a vida? Você não entende essas coisas. Mas a gente vive como se fosse super-herói, como se fosse imortal, como alguns dizem. O imortal que toma 3-0. Acontece. Mas olha aqui o que ele diz: que é a vossa vida? É uma pergunta. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. O que é o ser humano? Então por que eu preciso entender que quando Deus permite uma tempestade, é porque em algum momento eu estou me achando. Nós estamos achando que nós gerenciamos o mundo, nós gerenciamos o planeta, nós não precisamos de Deus. Aí Deus precisa deixar algumas coisas acontecer para você te dar conta: opa, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada, absolutamente nada. A segunda coisa que você vai entender aqui, se o primeiro é você saber quem você é, o segundo é você reconhecer quem é Deus. O próprio texto de Marcos, volte lá. Jesus estava caminhando com um grupo de pessoas. E olha o que o texto vai dizer. Verso 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles, o despertando, disseram o quê? Eles não chamaram Jesus. Eles chamaram o mestre. Porque eles caminhavam com Jesus admirado do que Jesus falava, do que Jesus ensinava. Mas na real, eles não sabiam quem era Jesus. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós cantamos, batemos palma, e que fizemos aquela festa, mas não conhecemos Jesus. Sabe quando você conhece Jesus? É quando você entra numa tempestade, que você vai precisar de um tate a tate com Ele. Você vai precisar despertar Ele na tua vida, para você saber quem é aquela pessoa pelo qual você confessou, você deixou Ele entrar no coração, e você estava indo no nome dEle na igreja. Agora você vai passar a conhecê-lo de fato como Ele é. Porque Jesus, querido, na linha espírita, é alguém que reencarnou. Eles têm Ele como luz. Então você vai ver os ditos do Paiva Neto, fala tudo sobre Jesus. Um espírito reencarnado, um espírito da luz. Mas o que a Bíblia fala sobre Cristo? Não diz que Cristo reencarnou, diz que Cristo encarnou. É diferente. A doutrina do Evangelho não é uma doutrina de reencarnação. Os muçulmanos têm Jesus como Maomé, um profeta. Agora Jesus está dormindo, eles acordam e disseram: mestre, tu não te importa que pereçamos? Aí o mestre acorda, olha para aquele momento, dá uma palavra de ordem para a tempestade, o vento se acalma, o mar se emudece e eles começam a tremer. Mas quem é que esse cara que está no nosso barco? Quem é ele? Está o texto ali dizendo.
Quem é esse homem que está acalmando os ventos, que até o mar lhe obedece quando ele fala? Nós achamos que ele é o mestre, mas quem é que é esse homem? É no momento da tempestade que você vai entender quem de fato Cristo é. Você vai conhecer, você vai perceber o que ele está dizendo, amém? Mateus 16:16. É muito conhecido esse texto. No verso 13 diz assim: indo Jesus para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E aí olha o que diz aqui. Eles responderam, uns dizem João Batista. João Batista já tinha sido decapitado, já tinha morrido. Alguns estavam dizendo, ele voltou. É o João Batista de volta. Outros disseram, é Elias, aquele profeta que desafiou os 400 profetas de Baal. É Elias. Então você vai ver que o povo tinha cada uma ideia de quem era Jesus. Aí Jesus olha para eles, verso 15: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma revelação. Pedro levanta a mão e diz, tu és o quê? Tu és o quê? Por que Pedro disse tu és o Cristo? Por que Pedro não disse tu és Jesus? Porque na época o nome Jesus era popular. Por que João Batista? Porque João também era um nome popular. Nascia uma criança, bota o nome de João. Nascia uma criança, bota o nome de Jesus. Quando Pedro tem a revelação, ele diz, tu és o Cristo. Porque Cristo só tinha um. Havia uma promessa de Deus, que nasceria o seu ungido. Cristo, o ungido de Deus, o único. Não havia duplicidade, não havia outro, era um só. E Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Então ele passa a conhecer quem é esta pessoa. Em Marcos capítulo 4, eles estavam andando com Jesus como Jesus sendo mestre. E a Bíblia diz, por boca do Senhor Jesus mesmo, ele vai dizer, eu sou o mestre, mas eu também sou Senhor. E quando você passa pela tempestade, a tempestade vai te mostrar, os momentos adversos vai te mostrar quem é Jesus. Na minha vida foi assim, queridos. São 30 e poucos anos. São 3 décadas. O que eu aprendi nesse tempo? Não foram uma, nem 2 tempestades, foram várias tempestades. E elas me ensinaram quem é que eu sou. Por que a minha devoção e a minha adoração tanto a Cristo? Porque eu sei que eu estou onde eu estou. Primeiro, não é por minhas próprias condições, é porque o Cristo, o Filho do Deus vivo, operou na minha vida. Então você vai entender que sem Ele nada você pode fazer, mas é necessário reconhecer quem Ele é. Eu falei no domingo, casamento do Nelson aqui abençoando, Provérbios 3 vai dizer, no verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Para reconhecer, não é uma situação fácil. Tem muita gente que está há anos na igreja, mas não reconhece Deus na sua vida. Não consegue enxergar o senhorio dele.
E quando a nossa vida começa a mudar, é quando justamente você sabe quem você é e você reconhece quem é Deus. Então um momento como esse que passamos 2020, difícil para todo mundo em todos os aspectos, mas na minha casa, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, minha filha está aqui, eu nunca falei sobre temor de morte. Por quê? Porque eu ando com a vida. Eu ando com a vida. E Paulo disse que o morrer é lucro. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você tem que viver Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor de todas as coisas, amém? Senhor absoluto. Mas você liga os meios de comunicação, só se ouve falar em morte. E o Deus da vida, e o Deus da salvação, as pessoas conhecem? Pois como igreja nós temos que proclamar no meio da pandemia o Deus da saúde, o Deus da vida. Nossa boca tem que ser aberta para falar desse Deus. Agora, como vamos falar se nós não o conhecemos? Então a questão hoje, ela é muito mais, Deus tem a solução, do que a vacina é a solução. O pastor está dizendo que o senhor não vai se vacinar. Se tiver que vacinar, nós vamos vacinar, queridos. Mas a minha confiança está em Deus. Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não está dizendo que não tem que ter sentinela, mas está dizendo que ter sentinela sem acreditar em Deus não adianta nada. Então Deus não está dizendo que não tem que botar um seguro no carro, mas ter o seguro do carro sem ter Deus como segurança não adianta nada. Quem está entendendo em nome de Jesus? Aí Deus vai mostrar para você a sua grandeza, sabe? 1 João capítulo 5, verso 20. Ó, quem é Jesus? 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e todos nós, e tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o quê? O verdadeiro Deus. Então quando os discípulos começaram a temer, e ver aquele momento que a água estava entrando para dentro do barco, disseram: nós vamos morrer, Senhor, não te importa, mestre, faz alguma coisa. Quando Jesus desperta e repreende a tempestade, eles: quem é este? Quem é ele? Eu não conheço ele. Nós pensávamos que conhecíamos, mas nós não conhecíamos. E aí eles começaram a admirar-se de ver coisas acontecer por Jesus. Ele chega diante de um homem sepultado há 4 dias. Um homem que já havia sido colocado já no sepulcro 4 dias. E ele diz para uma das suas irmãs: mostra-me aonde ele foi sepultado. Então levaram ele lá, e elas pensaram: ele vai fazer uma oração. E Jesus olha e diz para uma delas: tirai a pedra. E quando ele diz isso, sabe o que ela diz? Senhor, cheira mal. Não dá para tirar a pedra, tem cheiro mal. Faz 4 dias que nosso irmão faleceu. Ele tinha um câncer, não deu nem para velar, já estava cheirando quando foi sepultado. Imagina 4 dias depois. E Jesus olha para elas e diz: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai a pedra.
Quando tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. E ele olhou para aquela gruta e disse: Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que todo o corpo daquele homem reviveu. Você entende? O coração teve que voltar a funcionar, o fígado voltar a funcionar, o baço voltar a funcionar, os rins voltaram a funcionar, a respiração, os pulmões, tudo voltou à vida. Por quê? Porque aquele homem que estava dizendo: saia para fora, era o próprio Deus. Independente de como estão as coisas, morreu, eu ressuscito. Jairo vai a Jesus: minha filha está doente. Ele se demora. Alguém vem e diz: não te importes mais, não adianta, agora ela já morreu. E Jesus disse: não temas, vai até a casa dele, toma a menina, ressuscita a menina, entrega para os pais. Quem é esse homem? Que muitos vêm na igreja e cantam para ele, que muitos celebram, mas no momento de adversidade começam a tremer e dizer: nós vamos morrer. Meu Deus, nós vamos morrer. E ele está dizendo: eu estou com você. Você não consegue acreditar? Você não me conhece quem eu sou? Eu sou o Senhor. Eu fiz todas as coisas. Pela minha boca eu criei tudo. Você existe por bondade minha. Você reconhece Deus nos momentos de adversidade. Você começa a enxergar como você não enxergava antes. Terceira coisa que uma tempestade faz em nós. Filipenses 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, para aqui comigo e reflete. Paulo está escrevendo dentro da prisão. Tinha irmãozinho na igreja fazendo campanha de oração, dizendo: vamos orar pelo irmão Paulo, porque se levantou uma perseguição e nós vamos perder Paulo. Vamos fazer uma campanha de oração por Paulo. Aí Paulo escreve dentro da prisão e olha que ele diz: irmãos, quero cientificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Que quando uma tempestade vem, nós reconhecemos quem somos, reconhecemos quem é Jesus, e vem crescimento na nossa fé. Nós crescemos diante dos problemas. Eu posso dizer para vocês que muitos problemas que eu passei, muitas lutas que eu enfrentei, geraram crescimento na minha vida. Isso é importante, queridos. Por isso que Deus permite. Porque talvez pela lógica natural, nós não cresceríamos tão rápido se não tivesse esses acontecimentos na nossa vida. Aí Paulo diz: quero que vocês fiquem tranquilos, não precisam fazer campanha de oração por mim não. O que está acontecendo é porque é necessário crescimento da vossa fé. Quando acontece coisas, antes de você sair desesperado, comece a olhar para ver que aquilo vai gerar crescimento na tua vida. Isso aqui é interessante. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo de número 8. Temos, em tudo somos. O quê? Porém não perplexos
porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Que é no meio das adversidades que você tem a oportunidade de crescer. Tempestade vai fazer isso na nossa vida. Gera uma combustão para nós irmos à frente. Então o diabo sabe comigo algumas coisas, que quando ele encrespa de um lado, que ele pensa, agora eu vou fazer desistir. Aí eu me recolho em Deus e digo, Senhor, agora eu vou me impulsionar, porque eu vou ir mais à frente. Eu não vou parar. Se a ideia dele era fazer alguma coisa para nos limitar, então Deus vai gerar em nós, com isso, um crescimento tão forte, tão grandioso, que ele vai ser envergonhado. Agora, é necessário a gente entender isso. 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio o quê? Em meio a muitas o quê? Tribulações. Mas de que maneira? Olha o que ele está dizendo aqui. Com alegria do Espírito Santo. E de sorte que vos tornastes o quê? Modelo. Se tem uma coisa que Deus quer nesse tempo, nesta geração, é que nós nos tornamos modelo. Mas nós não podemos ser modelos intimidados e amedrontados. Nós podemos ser modelo de fé, dando uma resposta ao que o mundo precisa. Aí nós vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Como é que eles se tornaram imitadores deles? Aí ele está dizendo, no meio das lutas. Nós temos que aprender a crescer no meio das lutas. Então a tempestade vem para nos unir, vem para nos ensinar a crescermos em Deus. Então pare de mimimi e comece a olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque hoje eu reconheço quem eu sou, quem Tu és e a oportunidade que eu tenho de crescer. Te agarra em Deus. Não te vitimize, mas olhe e diga, Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Quanto tempo eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero glorificar o Teu nome. Eu quero Te engrandecer. Vamos adiante. Romanos capítulo 5. Versículo de número 3. Ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Nos gloriamos no quê? No momento da tempestade, dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. Olha o que Paulo diz aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? O que a tribulação produz? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí Paulo diz, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser até que por alguém bom se anime a morrer.
mas Deus prova o seu próprio amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Então nós temos que exultar a Deus e glorificar a Deus. Está passando por vento forte, acorde de manhã e aprenda a cantar um hino. Aprenda a glorificar a Deus. Aprenda a levantar as mãos e dizer: Jesus, não estou entendendo nada, não sei o que está acontecendo, mas eu quero te louvar, porque eu sei que vem de ti agora crescimento na minha vida. Com isso eu hei de amadurecer e crescer. Quarto princípio que a tempestade faz na nossa vida. Se a primeira é nos fazer conhecer quem somos, o segundo é reconhecer quem é Jesus, e o terceiro é trazer crescimento na nossa fé. Por 4, Efésios capítulo 4, verso de número 13. Tempestade nos traz maturidade, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Olha só, até que todos chegamos, significa é progressivo. O desejo de Deus é que a gente amadureça. Olha o que ele está dizendo aqui: até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro. Verso 15: mas seguindo a vontade, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Se nós olharmos para dentro da tempestade, você vai ver que a tempestade vai produzir em nós maturidade de fé, para você não ficar se agarrando a tudo que você ouve. Vi um vídeo, está lá ouvindo, é Deus falando. Aí ouve outro vídeo, é Deus falando. Aí confere as duas, dá conflito, aí já não sabe mais se é Deus ou não é. Nessa geração que nós temos hoje de mídias sociais, que você ouve o que tu quiser, é coach de um lado, é mente positiva, é isso, é aquilo, é aquele outro. Aí Paulo está dizendo há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, que a tempestade nos leva a amadurecermos na nossa fé, para nós não ficarmos como meninos agitados de um lado para o outro, sem saber aonde se agarrar ou ter o que como verdade. Paulo diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, em Jesus o Cristo. Isso aqui é um princípio que nós precisamos aprender. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Então você vai ver na vida dos apóstolos, voltamos lá para Marcos capítulo 4, quando eles reclamam a Jesus, dizendo: nós vamos morrer. Verso 40, Jesus diz: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Depois você vai ver o que aconteceu com a vida do Pedro. Esse homem que foi aqui exortado por Jesus, que se levantou e disse: puxa, mas quem é que esse cara que está conosco no barco, que nós tínhamos como mestre? Esse mesmo Pedro começa a caminhar com Cristo, começa a desenvolver esta fé, começa a aprender com Jesus. Os problemas continuam vindo, as adversidades continuam vindo. Ele foi perseguido de morte, mas ele enfrentou todos os perigos olhando para Cristo e dizendo: Deus é o Senhor da minha vida. Um dia prenderam Pedro, deram uma tunda, laço neles,
e disseram: vocês vão falar ainda de Deus? Vocês vão falar ainda desse Jesus? E Pedro olhou para eles e disse: nos importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Querem nos surrar? Pode nos surrar. Querem nos matar? Pode nos matar. Nós vamos continuar pregando o Evangelho de Jesus. Cadê o medo? Cadê o anseio? Cadê aqueles caras que tinham timidez dentro do barco? Eles cresceram em Jesus. Eles amadureceram em Jesus. Não passou-se anos, a Bíblia dizendo que o mesmo Pedro continuava covarde e medroso. Eles cresceram. Diga comigo, a maturidade é importante no reino. Nós precisamos crescer. Tempestades têm que nos levar a crescer em Deus, sabendo quem é que está no controle de todas as coisas. Quantas vezes eles haviam ouvido Jesus falar sobre o gênero de morte que ele haveria de enfrentar. Aí quando ele está no barco, eles dizem: nós vamos perecer. Eu fico imaginando Jesus olhando para eles dizendo assim: mas vocês acham que eu vou morrer afogado? Não, eu vou morrer crucificado. Então fique tranquilo. Fiquem tranquilos. Não vai acontecer nada além daquilo que Deus permitir acontecer. Então nessa noite diga: Senhor, começando um ano, eu quero te conhecer mais, e eu quero aprender de ti, da tua palavra. Eu quero ter esta maturidade em meu coração, e esse crescimento que eu tanto preciso. Nos dias atuais, eu te peço sobre a minha vida e sobre a minha família. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Curva a tua cabeça.